Bom dia, paz esteja convosco, que a graça do Senhor Jesus já venha reinar nesse novo dia e que a bênção dele esteja sobre cada um de nós. Mais um pão diário, mais um dia compartilhando a palavra de Deus e aquilo que o Espírito preparou nessa manhã quanto palavra, quanto alimento para a nossa vida. E refletindo na palavra e como alimento diário, Deus fala conosco sobre o que é a vida eterna. Você já se perguntou, você já se questionou, você já procurou saber sobre isso? Pois saiba que a morte ela não é o fim. Muitos têm medo da morte, mas a morte ela não é o fim. Ela é um começo para uma nova vida, para um novo tempo, daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E Deus ele promete para nós a vida eterna. E para quem é a vida eterna? É para todo aquele que crê e já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para esses, a morte não tem fim. E a morte, ela foi um castigo, e um castigo eterno que existiu por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. E nós sabemos que as pessoas estavam morrendo sem salvação, sem direito da vida eterna. E Jesus veio para cumprir a lei. Jesus veio para derramar o seu sangue, para todo aquele que nele crê não viesse perecer, mas venha ter a vida eterna. E veio para nos dar o direito de salvação. E Jesus veio para nos dar o direito à vida eterna. E agora quem aceita Jesus como seu Salvador e segue, ressuscitará e viverá também uma vida eterna para sempre. Agora observe que a vida eterna ela é tanto para a vida com Cristo, para uma vida também no reino das trevas. Mas a promessa de vida eterna é um bom motivo para fazer a gente todos os dias a fazer o bem, a estar bem com Deus e ter esse direito de buscar essa vida eterna. E nós podemos refletir nas nossas esperanças que a vida eterna ela é perfeita, mas com Deus. E nós precisamos ter esse entendimento e nas coisas que nós fazemos, porque a morte é um castigo que era dado e a pessoa morre sem salvação, sendo que Jesus veio e nos resgatou e nos deu o direito de poder vivermos a vida eterna. E nós podemos começar já a viver um pouquinho mais esse direito de vida eterna, procurando estarmos retos, íntegros diante da presença de Deus. E em relação a isso, eu quero ler algo aqui na palavra de Deus para você, que se encontra lá em João 3,16, que é um versículo que todo crente tem que saber. Todas as pessoas que se prezam pela palavra de Deus, é um versículo chave que todos nós deveríamos saber e está na ponta da nossa língua. Porque João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas venha ter o quê? A vida eterna. Você já pensou, amado, você já parou para pensar que há dois caminhos, que é a vida eterna e a consumação no fogo eterno? Você já parou para pensar que a vida eterna é um direito seu e que a morte não vai pôr fim na nossa vida, porque nós vamos viver uma vida eterna. E é essa vida eterna que nós devemos estar atentos, buscando, para que ela venha fazer parte das nossas vidas. Para isso, nós estamos aqui, ouvindo a palavra, crendo na palavra, buscando a presença de Deus, procurando viver uma vida em santidade, para que nós não venhamos perder o direito da vida eterna. E o direito da vida eterna, a gente sabe, a maioria das pessoas sabe da existência de um Deus, sabe que existe Deus, mas não tem se preocupado com a vida eterna. Nós estamos vivendo um tempo que muitos morreram e muitos ainda irão morrer. Não estou profetizando isso, é o que está acontecendo, é fato. Mas será que essas pessoas elas estão preocupadas para onde elas vão? Qual vai ser a vida eterna que elas vão ter? Será que elas vão ter uma vida eterna juntamente com Cristo? Ou elas vão ter uma vida eterna também no lago de fogo? Porque você pare para pensar, a vida eterna, ela tem que ser um direito nosso, daquilo que Jesus já morreu para nos dar esse direito. E
nós sabemos que lá em Romanos 6, 23, ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, Deus está falando conosco hoje que Ele já nos deu uma vida eterna em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala que morrer em Cristo é lucro. E se você perceber a frase, o potencial dessa frase, porque a gente vai ter o direito agora de viver a vida eterna. Você não vai mais morrer, você não vai mais estar preocupado com a morte. A morte foi um castigo dado por conta do pecado, das iniquidades, mas Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, manda o seu Filho unigênito para vir cumprir essa lei, para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna. E esta vida eterna, quem que te conhece, que nós conhecemos, é a única verdade de Deus para a nossa vida. Jesus Cristo é quem nos dá. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ter vida eterna se não passar por Ele. Ninguém vai ter vida eterna se não for através dEle. E muitos se enganam procurando a vida eterna em santos, procurando a vida eterna em outras situações, sendo que Deus está falando que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ter direito à vida eterna se não vier unicamente da parte do Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu para nos resgatar do pecado que nos condenava, do pecado que nos matava, do pecado que nos tirava o direito de ter reconciliação com Deus. E aí a pergunta é, Simão Pedro pergunta, né? E você já parou para se perguntar? Pedro fez essa pergunta. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? João 6,68. Não vá para outro lugar. Pedro, ele reconhece isso. Para onde nós iremos? Que só tu, Pai, tem a palavra de vida eterna. Só Deus tem a palavra de salvação. Só Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, pode nos dar a vida eterna. E para onde nós iremos? Que só o Senhor tem a vida eterna. Ah, amado, não se deixe enganar. Deus, não se brinca nem se zomba de Deus, pois os homens semeiam isso também com cólera. Quem semeia para a sua carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Gálatas capítulo 6, 7. Então ele está dizendo que nós devemos semear para quem? Para o Espírito, para que a gente possa ter o direito da vida eterna. Porque essa é a promessa de Deus. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E você já tem o seu direito de ter a vida eterna? Você já sabe para onde você vai? Você já sabe qual é o caminho que você tem que trilhar? É interessante, amado, nós estamos vivendo uns dias de muita perca, muita dor, muita gente morrendo. E você poderia dizer que você combateu o bom combate? Que você combateu o combate da fé? Que você tomou posse da vida eterna para o qual você foi chamado e fazer a boa confissão na presença de muitos testemunhos? A palavra de Deus fala isso lá em Timóteo, capítulo 6, 12. Amados, nós estamos vivendo um tempo que você pode até pensar, Jesus não está voltando, estão falando isso há tantos anos. E a morte? Ela pode chegar para você. Eu não estou falando que vai chegar, mas eu estou falando que um dia isso vai acontecer com todo mundo. Não estou falando que é hoje. Mas nós vamos estar preparados. Nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós já temos o direito da vida eterna com Cristo e não com Satanás no lago do inferno. Será que nós somos capazes de dizer, eu combati o bom combate da fé, eu guardei a carreira e tomei posse da vida eterna para a qual nós fomos chamados e para a qual nós vamos fazer a confissão diante de Deus de todos os testemunhos? Que nós possamos ter essa certeza dentro de nós, que a vida eterna é para mim, a vida eterna é para você, que Jesus já morreu na cruz, já derramou seu sangue para nos dar o direito de termos a liberdade, de termos a vida eterna. A morte não é o fim, é um começo de uma nova vida para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão indo com a presença de Deus. Esses estão para a glória, estão nos braços de Abraão, estão esperando pela eternidade. Então vamos refletir nessa manhã. A morte não é o fim, a morte é um começo, é uma vida eterna que está para começar, tanto com Cristo
como Satanás no lago do inferno. Então, amado, é uma promessa. A promessa de vida eterna é um bom motivo para nos fazermos o bem. É um bom motivo para todos os dias a gente acordar animado, sabendo que ainda que vamos morrer, nós vamos viver uma vida eterna, porque assim como Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar e viver em glória com o nosso Deus. Então, amados, não perca a sua promessa. Não perca a vida eterna com Cristo, aquela que Ele quer lhe dar, aquela que só Ele pode nos dar, aquela que só é alcançada por meio dEle. E que nós possamos combater um bom combate todos os dias da nossa vida, guardando a promessa da vida eterna. Porque a palavra hoje foi: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Vamos refletir nesse período que muitas vidas estão sendo sucumbidas, muitas vidas estão sendo ceifadas. E se fosse a nossa, nós estaríamos com a nossa vida eterna garantida? Só tem uma coisa, amados, que está nos assistindo, que está nesse pão diário. Só tem uma coisa que nos garante a vida eterna. Só tem uma coisa que vai nos abençoar com a vida eterna. É o direito da salvação, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ter Jesus por outro caminho, por outro atalho. A porta é estreita, mas a porta te dá a garantia da vitória da vida eterna em Cristo. Que nós possamos refletir muito nessa manhã sobre isso, que a morte não é o fim e que depois da morte vai ter um novo começo. E se nós estamos preparados para essa morte, se nós estamos preparados pelo que está por vir depois dela, se é a vida eterna com Cristo ou se é a vida eterna no lago do fogo do inferno. Mas Deus está te dizendo que essa promessa é para você, é para mim, é para todo aquele que crê. Por isso Jesus veio e morreu na cruz. Deus enviou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para nos dar o direito de vivermos a vida eterna, porque a palavra de Deus diz que foi consumado e Ele levou sobre si todos os nossos pecados que nos separava da vida com Cristo e que era o pecado, que era o salário da morte. Mas Deus envia seu Filho para nos garantir a vida eterna com Jesus, o nosso Senhor. Que nós possamos refletir nesses dias sobre a nossa vida eterna, que nós possamos tomar posse dessas promessas de Deus e que nós possamos estar diariamente buscando por essa vida eterna, que o salário da morte não venha nos atingir, que o salário da morte, que é o pecado, não venha estar sobre nós, porque Jesus já morreu na cruz e já levou sobre Ele todos os nossos pecados, já levou sobre Ele todas as nossas transgressões, já levou sobre Ele todas as nossas iniquidades, e por isso nós temos o direito de viver a vida eterna. A morte não é o fim, é o começo. E como diz Paulo, morrer em Cristo é lucro. E que nós possamos estar com a convicção, Rebaxeira, ele canta, e a certeza, amado, que nós vamos viver a vida eterna. Muitos não se preocupam com a morte. Estão aí agoniados, querendo viver, lutando. Você já parou para pensar que essas pessoas que estão lutando numa UTI de um hospital, acometido desse vírus, eu já tive a oportunidade de ver pessoas lutando para viver com câncer numa UTI e outras situações, outras enfermidades, mas elas estão lá lutando para viver. E Deus está dizendo, lute é para você ter a vida eterna. A vida eterna que é para sempre, para que você não venha consumir no fogo do inferno para sempre também. Que essa palavra do pão diário fique no nosso coração. Talvez ela pareça uma palavra dura, mas é Deus nos exortando, é Deus nos ensinando nesses últimos tempos. E quem prega a palavra de Deus não vai mais te dar palavra de provisão, de prosperidade, de bênção, de alegria. Não, a palavra de Deus hoje para ser pregada é de salvação, de vida eterna, de cura, de buscar a presença de Deus, de consertar o altar, de buscar a Ele, porque nós estamos vivendo os dias maus e eles vêm para os bons e para os ruins e nós precisamos estar alicerçados. Nós precisamos ter a convicção e a certeza que Deus já morreu, já levou nossos pecados para nos dar o direito à vida eterna. Essa é a convicção que eu e você temos que ter. Essa é a esperança que nós temos que ter, que Jesus vai voltar e que nós vamos ter o direito de ir com Ele, pois nós vamos ter a vida eterna com Ele. Amados, que Deus nos abençoe, que esse pão diário hoje, ele venha ficar no nosso coração como uma reflexão, porque para onde nós iremos após a morte? Não é verdade? E a palavra de hoje foi dita para você que a morte não é o fim, a morte é o começo e nós precisamos estar preparados para esse novo começo, ou com Cristo ou com Satanás no lago do inferno. Mas Deus já morreu
para tirar essa culpa desse salário da morte sobre as nossas vidas, para nos dar o direito à vida eterna. Hoje eu sei que ela ainda não entrou, porque eu entrei um pouquinho mais cedo, eu estou indo para a igreja agora, estou indo em compromisso, mas que nós possamos olhar de uma forma diferenciada e que Jesus já veio para nos dar esse direito da vida eterna. E a vida eterna é para mim, é para você, é para todo aquele que crê. Mas eu sei que ainda não está nessa live. Ontem foi aniversário de Dona Maria Paixão, que está conosco todos os dias. Eu tenho certeza que ela vai estar vendo essa live depois. Eu já mandei no message, já mandei no privado dela. Mas hoje também é o aniversário de uma outra pessoa muito especial que mora na Itália, que é a Valéria, que também nos acompanha desde o início da minha casa do altar de Deus, já nos acompanha desde o início das nossas lives, do pão diário, da semana de oração, e que eu tenho a desejar, e nós desejamos para a Dona Maria, para a Valéria, que Deus abençoe, que as ricas bênçãos do céu caiam sobre elas, que a proteção, a cura e principalmente a mão de Deus protegendo e guardando, que é o que mais nós precisamos nos dias de hoje. Que Deus abençoe a vida da Valéria, da Dona Maria, e que Deus nos abençoe e nos dê um dia de paz. Hoje é dia de jejum, quem puder jejue, quem puder nos assista, daqui a pouco nós estamos indo fazer o culto online, mas que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, e que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida hoje para todo sempre, e que Ele possa permanecer conosco, e que nós possamos guardar a promessa da vida eterna. Que Deus te abençoe, um dia de paz, que Deus te proteja de todo mal, de toda doença, porque aqueles que confiam no Senhor, esses vão estar guardados e vão estar de pé, porque a palavra de Deus nos ensina isso, amém? Fique com Deus.